Então, fechando os nossos olhos e buscando Jesus, nosso mestre maior, irmão, amigo, companheiro, que sempre nos abraça, que nos orienta, que nos acolhe com tanto amor e que nos ensinou tantas coisas para que todos nós pudéssemos encontrar a paz. É um trabalho individual. Cada um de nós a constrói na velocidade que empreender nessa caminhada. Ele que disse que nos deixava a paz, a sua paz. Não aquela que o mundo oferece, porque a paz do mundo não é paz. É uma trégua no meio das guerras. A paz com Jesus é definitiva. Então, que todos nós procuremos entender sempre os ensinamentos dele, compreender sempre e praticar sempre. Só é dessa forma que o mundo encontrará a paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, Sidoca, Maria Leone, a Edeusa, né? Tudo bem, Edeusa? Vamos falar hoje a respeito da construção da paz. Como que a gente constrói a paz? É possível? Está um pouquinho difícil, mas a gente chega lá sim. Então, nós vamos ver que no final da Segunda Grande Guerra foi criada a ONU, com o objetivo de promover a paz. Isso lá em 1945, 46. O mundo, de lá para cá, viu surgir inúmeros conflitos, inúmeras guerras. Nós vemos a Guerra Fria, né, que foi aquela tensão política entre Estados Unidos e a União Soviética ainda. Nós vimos a Guerra da Coreia, Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Guerra do Vietnã, Norte contra Sul, depois com a intervenção dos Estados Unidos. Crise dos mísseis em Cuba, no ano de 1962, uma tensão criada entre Estados Unidos e União Soviética quase chega a um conflito nuclear. Guerra indo-paquistanesa, Guerra de Yom Kippur, 1973, Israel contra Egito e Síria, guerras no Oriente Médio, Israel contra os palestinos, né, para variar, guerra no Líbano, guerra do Afeganistão, que durou décadas, guerra do Iraque em 2003 e várias guerras civis que aconteceram, conflitos étnicos, enfim, uma série de confrontos. E hoje no mundo existe mais de 50 conflitos. Rússia e Ucrânia, está aí, né? Faixa de Gaza e outros tantos. Aí nós vamos perguntar, qual o combustível para criar e alimentar esses conflitos? O que gera isso e que continua existindo? É a predominância da matéria sobre os reais interesses do espírito. Então, é aí o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a ira, a vingança, a intolerância. E perguntamos, vamos imaginar, como é a vida de todas essas pessoas envolvidas em clima de guerra? Se forem os mais fracos, olharmos os mais fracos, a população, os soldados que estão lá combatendo, né? Que não têm a intenção de guerra, não odeiam ninguém, mas está lá. Então, para eles, é uma vida de dor, de privações, de perdas. E para os mais fortes, quem são os mais fortes? Já começa pelos dirigentes, pelos governantes. Sem dor. Eles inventam a guerra e ficam trancados nos seus gabinetes. Tem ainda eles expectativas de ganhos, um sentimento de vingança. Terrível, né? Complicado. Então aí uma pergunta.
será que vale a pena esse clima de guerra? Será que a humanidade no geral aprendeu a evitar guerras? A resposta é não. Infelizmente, não. Porque ela, a humanidade, boa parte, está acostumada com o clima de guerra. É acostumado. Nós vivemos em guerra muitas vezes, dentro do próprio lar, guerra com vizinhos, guerra no trabalho, com os colegas de trabalho, guerra na rua, trânsito. Vivemos num clima de guerra, né? O clima de guerra, infelizmente, está no coração de muitos homens ainda. Esse é o problema. Esse é o grande combustível. É o que alimenta as guerras, como está nos dias de hoje, né? E aí a grande pergunta: como mudar isso tudo? Como mudar? A única solução, não tem outra, é o homem mudar o que está dentro dele, o que está dentro do coração. Não tem outra forma, né? O mundo quer acabar com a guerra, mas assinando decretos, fazendo acordos, sem sentimento nenhum, e acha que está resolvido. Não está. É apenas uma trégua, não acabou com a guerra. Então, nós, o ser humano, tem que buscar colocar aqui dentro, buscar as boas orientações que vêm do alto, né? Jesus e outros que falam sempre em paz, né? Então, temos que buscar isso, entender isso, colocar em prática, ou seja, fazer uma bela faxina na alma. Sem fazer essa faxina, nós vamos continuar em guerra, tá? Então, sabemos, né, nós estamos nesse mundo ainda de expiação e provas, ainda cheio de imperfeições, gerando as dores, a violência, o mal. Estamos entrando nesse mundo de regeneração que a gente fala muito, toda semana praticamente, onde nós encontraremos mais bem e menos mal, né? E como é que se consegue isso? Como que a gente consegue mudar esse clima? Hoje existe mais mal e menos bem. Mas chegará um momento no mundo de regeneração que nós estamos construindo, vai chegar um momento em que nós encontraremos mais bem e menos mal, né? Como se consegue isso? Através da mudança interior. Só assim, né? A construção desse mundo de regeneração passa pela regeneração nossa, interna. E quando mudamos isso, isso vai refletir nos atos exteriores da vida. Mudamos por dentro e espalhamos por fora, né? Isso fará com que cada um de nós veja a vida de uma forma diferente, melhor, mais suave, mais esperanças. Teremos mais esperanças. Será uma vida mais leve, né? Mais tranquila. E dá para acreditar que é possível mudar o mundo? Temos que mudar aqui internamente. É difícil. O que vocês acham? Mas deve ser uma coisa extremamente complicada, né? Mudar internamente. Não é. É só começar a dar o primeiro passo. É que às vezes a gente imagina que vai ser tão difícil e acaba não se aventurando a fazer as coisas melhores. Não vou conseguir, esse mundo está tão ruim. Não, eu estou ruim, quero melhorar. Imagina se todos nós mudássemos a nossa forma de ver a vida, de encarar as situações da vida, de nos aproximarmos dos outros. O mundo estaria mudando. Sim, se todo mundo fizesse, o mundo mudaria rapidamente. Então, vamos buscar essa mudança interior? Vamos. Dá para a gente fazer isso? Dá, com certeza. Dá para acreditar nessa mudança. E aí eu faço um desafio.
vamos fazer um teste todos nós. Esse teste, eu diria, arrisco dizer, é infalível. Infalível. Tá? Vamos ver. Vamos praticar intensamente a gentileza nesses próximos dias. Na semana que vem a gente se vê, né? Quem quiser mandar um comentário, olha, percebi, deu para mudar. Então, vamos praticar. É um desafio que eu faço, né? A gente tem que mostrar que consegue mudar. Então, praticando de uma forma intensa a gentileza, nesses próximos 7 dias, tá? E praticando, preste bem atenção, veja a reação das pessoas. Que gentileza! Eu encontro com alguém, é o bom dia, vou subir no coletivo, no ônibus, bom dia, agradecer o motorista, aquele que abre uma catraca para entrarmos em algum local, ao passarmos, infalível, muito obrigado, dá um tapinha no ombro, um sorriso, é infalível. Então, se nós praticarmos com intensidade a gentileza, nesses próximos 7 dias, nós vamos ver também o que muda aqui dentro. E aí, dá uma analisada no seu comportamento. Puxa, o que é que mudou em mim nesses 7 dias? Como que eu estou vendo o mundo? Olha, vai se surpreender. Por quê? Porque as coisas mudam. Um gesto de gentileza em todas as oportunidades. Isso. Semana que vem a gente conversa. Aí manda aí um comentário. Olha, realmente me impressiono, mudou, tal. E se alguém não mudou, também coloque, para mim não resolveu. Talvez tenha faltado um pouquinho de gentileza, né? Então, mudar o mundo começa mudando aqui dentro. E é simples. Simples assim, né? E depois dos 7 dias que vocês colocarem aí a observação, depois é só continuar com a gentileza. Vocês vão ver a aproximação das pessoas, como as pessoas vão estar mais receptivas, como vão estar mais sorridentes. Até aquelas pessoas lá na fila do caixa, no supermercado, no banco, na rua, vocês vão se surpreender. E depois continua, né? Então, vamos ver como ver a vida, como ver a paz. Vamos lá. Aí é uma historinha. Em um concurso de pintura, ficou estabelecido que o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ao final, ficaram empatadas 3 pintoras, autoras de quadros muito bonitos. O juiz do certame se dirige, então, à primeira pintora. Fale-me sobre o seu quadro. E aí ela explica. Falo sim. Olha, retratei uma imensa pastagem, com lindas flores, borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O juiz se dirige à segunda pintora. Fez a mesma pergunta, e a resposta da segunda foi: pois não, falo sim sobre meu quadro. Minha obra mostra pássaros a voar sob nuvens brancas, como a neve, em meio ao azul anil do céu. Então aí nós vimos que o que elas retrataram, né, é o que a maioria das pessoas imaginam sobre a paz. Um local belo, calmo, relaxante, sem estresse. E agora ele se dirige para a terceira. A solicitação foi a mesma, né? E a resposta veio: perfeitamente. Olha, o quadro que eu pintei, para retratar a paz, né?
mostra um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Bom, retratava um local agitado, violento, preocupante, assustador, local que ninguém ousaria ir em razão do perigo. Mas ela disse que retratava a paz. Bom, para surpresa e espanto das finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro. Essa que retratava a violência das ondas contra o rochedo. As duas primeiras, que pintaram aquele quadrinho básico de paz, né? Indignadas, elas questionam a decisão do juiz. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E aí ele diz: vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, há numa das fendas, corte, rachadura do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Sim, as duas disseram. Mas e daí? E ele diz para as duas: caras amigas, a verdadeira paz é aquela que, mesmo em momentos mais difíceis da nossa vida, nos permite repousar tranquilos. Então, talvez, muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas não é difícil de entender. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter a nossa serenidade. Fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho daquele pássaro que repousava serenamente com seus filhotes poderia representar a nossa consciência. A consciência, ela é um refúgio seguro quando nada tem aquilo que possa reprovar a nossa vida. Mas também pode acontecer o contrário. Tudo à nossa volta pode estar tranquilo e nossa consciência arder em chamas. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir, porque ela está em nós. A nossa consciência é uma construção individual. E aí vamos lembrar que um dia a paz se vestiu de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Conservava-se em paz mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Esse homem, agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, pediu calma. Pregado na cruz, permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, teve ensejo de dizer: a minha paz vos deixo como exemplo, a minha paz vos dou como modelo a ser copiado. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Quem é esse homem? Jesus, não pode ser outro, né? Então, vamos pensar um pouquinho na paz do Cristo, né? E confrontá-la com a paz do mundo. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 105, intitulado Paz do Mundo e Paz do Cristo, nos alerta que a paz do mundo é ilusória e passageira, pois tem por base o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a desonestidade. Enquanto que a paz com Jesus, quando digo paz com Jesus,
eu me refiro ao ensinamento moral que ele nos deixou, né? A gente consegue ter paz olhando para Jesus, mas compreendendo o ensinamento dele, colocando aqui dentro, e aí termos um comportamento melhor, e aí resultar numa consciência mais tranquila, mais livre. Então, a paz com Jesus, aí ela é serena, eterna, tendo por base o amor ao próximo e a prática da caridade. Então, embora muitos considerem que estar de bem com a vida, veja bem, no mundo material, embora muitos considerem que estar de bem com a vida, ou seja, ter uma boa situação financeira, um bom emprego, uma casa para morar, saúde para poder se divertir, passear, muitos imaginando que sejam isso aí, os elementos que trazem a verdadeira paz, se equivocam. Pois tudo que se baseia nas coisas materiais pode amanhã não ser mais do mesmo jeito. As finanças podem ruir. O desemprego pode chegar batendo na porta da nossa casa, né? Podemos ter problemas sérios. A saúde pode se debilitar seriamente, e de um instante para outro. Não pede licença, não. Então, o que é melhor? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Esses que estão muito mais vinculados às coisas da matéria, né, que fazem das coisas da matéria a sua paz, vão alegar que, olha, as condições da vida, você falou aí que poderia piorar, mas ela pode melhorar também, né? Pode ir para melhor com o passar do tempo. Podem alegar que a deterioração disso tudo, da saúde, do dinheiro, tudo, poderá acontecer somente na sua velhice, já perto da morte. Muitos ainda ligados às coisas da matéria vão dizer, olha, isso que você falou de se preocupar com as coisas da alma não tem maior significado, pois foi possível eu ter vivido com a riqueza, com todas essas coisas, durante meus 40, 50, 60 anos ou mais. Isso é o que verdadeiramente importa, dirão pessoas assim. E a gente pode dizer, Emmanuel está dizendo, pobres seres humanos que têm no materialismo sua filosofia de viver, não levando em conta a sobrevivência da alma após a morte do corpo. E mesmo que nada considerem sobre esse assunto, de que adianta, por exemplo, gozar, ter todos esses recursos, se nesse gozo prejudicaram a si mesmos e ao próximo, presos unicamente a coisas da matéria? Quantos deles não morrem prematuramente ou têm uma decrepitude acentuada por motivo do desgaste abrupto de suas energias? Quantos que vivem assim para manter seu modo de vida não apelam para desonestidade, corrupção, desmandos? Nós vemos, sobretudo, no meio dos famosos, dos políticos, infelizmente, constata-se isso, né? E ainda continua Emmanuel falando sobre desses que se preocupam muito mais com as coisas da matéria e esquecem as coisas da alma. Ele diz assim, e quantos no leito do hospital, ou mesmo no lar, não se arrependem tardiamente de terem feito a opção pela paz enganosa do mundo? Ainda outra reflexão podemos fazer nesse tema, disse Emmanuel. Que paz é essa que não consegue acabar com a violência, com a guerra? É uma paz só para ele, que nem é paz, hein? Que nos traz sofrimentos com tantas guerras, desigualdades sociais, outros males que teimosamente continuam a nos atingir, violentando a nossa existência? E Emmanuel diz,
onde há injustiça, não pode haver paz. Em contrapartida, onde as necessidades do ser humano são atendidas, não há motivo para violência. Mas para serem atendidas, o egoísmo, a prepotência, isso tem que ir perdendo espaço na nossa vida. Senão, não tem a paz. Então, Emmanuel diz que aprendamos a buscar a verdadeira paz. A paz do amor colocado em ação, a paz da caridade socorrendo o próximo, a paz íntima do dever bem cumprido, a paz da resignação aos desígnios divinos, trabalhando incessantemente pelo bem e pelo progresso. A paz do Cristo, falava Emmanuel, não vai nos isentar, como muitas pessoas podem até imaginar, ela não vai nos isentar das dores e dos sofrimentos. Não tem. Eu tenho paz na consciência, mas posso ter a doença no corpo. O corpo tem um prazo de validade. Estou em paz comigo, mas a doença pode estar consumindo o meu corpo. Então, a paz do Cristo não vai nos isentar das incompreensões, das perseguições. Jesus mesmo falava a respeito disso, né? Não vai nos isentar das provas e das expiações que ainda cada um de nós tem que passar para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Ainda continua Emmanuel, mas nos dá a certeza de que com Jesus tudo poderemos enfrentar com serenidade, com fé, confiança, e que se não for neste mundo, a recompensa virá no nosso retorno, lá para o outro lado, né? Pelas portas da chamada morte. Então, podemos ter as dores, as dificuldades, as perseguições, um monte de coisa que acontece, mas a consciência tranquila, né? Quando ele fala, por exemplo, de perseguições, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, em razão da perseguição, da doença, né? Do mal, uma série de coisas. E eu darei descanso a vocês, falava Jesus. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. É nos ensinamentos dele, né? Não a adoração à figura de Jesus, que linda, mas é o ensinamento dele. E através do aprendizado que podemos colher de tudo aquilo que ele deixou, que nós vamos colocando em nós essa paz. E ele diz ainda: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave, fardo leve. O que é o jugo? Jugo é um instrumento de trabalho usado para atrelar animais, né, a uma carroça. Lembram-se, já devem ter visto, sim, e recordar. É uma peça de madeira que pega o pescoço de um animal, ao pescoço do outro, e ficam os dois ali juntinhos, né? Não se desviam. E eles ali carregando uma carroça para levar o fardo. Então, o objetivo do jugo é transportar através dos animais uma carga. E esse jugo resultava nos animais uma sujeição. Estavam sujeitos àquilo, não podiam escapar, né? Uma obediência, um domínio. Os animais não tinham como escapar daquela atividade. Estavam um ligado ao outro. E fardo, o que era fardo? Fardo era uma carga, se reportando à época de Jesus, era uma carga levada sobre uma carroça, puxada por dois animais unidos pelo jugo, visto que o fardo, normalmente pesado, né, precisava de mais de um animal para transportá-lo. Então Jesus, quando diz:
o meu jugo é suave e o fardo é leve. Ele sempre, em todas as explicações, ele aproveitava de coisas que a população, o povo, conseguia compreender. Todo mundo via o animal atrelado um ao outro através do jugo e conduzindo um fardo. Mas ele disse que o jugo era suave. Ué, quando nós nos ligamos, agora já não são os animais, nós nos ligamos aos ensinamentos morais de Jesus, morais. Então, resulta na prática do amor, da caridade, da compreensão. E isso nos leva na direção da felicidade, nos leva a uma elevação espiritual, nos leva a uma consciência cada vez mais tranquila. Por quê? Porque isso vai acontecendo aos poucos, né? Ninguém vai obter uma consciência de um instante para outro. Ah, ela era pesada e agora está livre, né? Ah, descobri Jesus, então agora minha consciência está serena. Não é assim. Isso é fanatismo, né? Nós construímos a nossa consciência mais serena através do entendimento e da prática daquilo que ele nos deixou. Então, quando ele diz que o jugo é suave, é porque seguir o ensinamento dele não é algo que nos oprima. Pelo contrário, o ensinamento dele nos traz alegria, né? E aí ele fala que o fardo se torna mais leve. Temos dúvida que nós carregamos um fardo? Estamos num mundo de expiação e provas. Esse fardo é corrigir aquilo que não está bem em nós. Dá trabalho? Dá. Sem sombra de dúvida. Mas é um trabalho que temos que executar, né? Mas ele disse que o fardo se torna leve. Por quê? Ele vai pegar o nosso fardo e carregar e dizer: ó, meu irmãozinho, tá difícil para você carregar isso, deixa que eu carrego para você. Não. O fardo é meu, não é dele. O dele, ele já, sei lá quanto tempo, ele já se livrou do dele. E hoje é um espírito perfeitíssimo. Eu não. Ixi, estou com fardo ainda para carregar por muito tempo. Então, ele disse que ficaria leve. Por quê? Porque quando nós compreendemos as leis divinas, a lei de amor, caridade, tudo isso que nós vamos aprendendo, nós começamos a aceitar, sim, aqui dentro, as provações pelas quais passamos com resignação. E buscamos então uma evolução moral através do amor e da caridade. E aí, o peso que estava aqui, esse fardo, ele vai ficar mais leve. Mais leve porque eu vejo esse fardo com outros olhos, né? Por isso que nós vamos seguindo. Então, como fazer com que essa paz seja levada para os outros? A gente estava falando de mudar o mundo. É um mundo de paz. Como que eu faço para que essa paz que eu vou colocando dentro de mim, eu possa levar para os outros? A gente sugeriu, né, fazer o teste aí de uma semana que vem. Por favor, quem fez, quiser colocar, através da gentileza, durante essa semana, tratar as pessoas de uma forma muito boa, né, muito gentil. E aí nós vamos ver como é que está aqui dentro, como estará aqui dentro. E como estará lá fora, com as pessoas com as quais nós tivemos esse contato mais amigo, mais sereno, aquela batida no ombro, aquele abraço, agradecendo, né? E aí nós vamos ver, vamos ficar em paz. Eu percebo isso quando faço isso aí, né? A gentileza. Então, como é que eu vou fazer com que essa paz que eu coloquei aqui dentro seja levada para os outros? Como fazer com que isso chegue até os outros? Como influenciar a sociedade para uma convivência mais fraterna, mais solidária
menos violência. Dentro das nossas possibilidades, óbvio, façamos a nossa parte, devolvendo o mal como o bem. Vamos encontrar pessoas com atitudes secas, por exemplo, e mesmo assim agradecer, né? Se puder ajudar, sim, vamos ajudar. Vamos devolver um mal que recebemos através de um bem que nós podemos fazer. Vamos procurar manter a calma em todas as situações. Às vezes é difícil, é um treino. Temos que treinar, né? Como que nós vamos conseguir levar para o outro? Exercendo a cidadania com o cumprimento dos deveres que nos competem. Negócio de jogar lixo na rua, né? Parar o carro em guia rebaixada e quantas coisas, andando com a velocidade correta. Isso, nós vamos levar essa paz para o outro também, dar a ele a oportunidade de sentir-se também em paz. Como fazer? Respeitando o direito do outro, lembrando que, perante a lei divina, os direitos são iguais para todos, não tem privilegiado, de forma nenhuma. Levar a paz é colocar o diálogo fraterno à frente de qualquer diferença com o outro. Nada de agressividade, nada de devolver, nada do bateu, levou, não faz sentido. Como levamos? Pensando e agindo sempre para o bem coletivo. Vai ver que o mundo vai mudando. É devagar, mas vai mudando. São ações individuais que contagiam através dos bons exemplos, modificando toda a humanidade para melhor. Como sabedores que todos nós somos, da imortalidade da alma, da continuidade da vida após a morte e da finalidade superior da reencarnação, não podemos ficar apenas na teoria, pois entendimento e conhecimento sem vivência não trarão a paz que tanto queremos. Tem que ter a prática. E o Evangelho, que é a síntese dos ensinos e exemplos de Jesus, requer de cada um de nós a ação positiva no bem em todos os campos da atividade humana. Então, quando falamos de Jesus, quando falamos de buscar esse ensinamento, colocar em prática, não é só dentro do centro espírita, não é só dentro de uma igreja, de um templo, é colocar esse ensinamento na fila do caixa, lá no supermercado, no coletivo, no ônibus, quando entramos, na rua. Alguém dá um tropeção, cai, a gente ajuda a levantar. Caiu alguma coisa dele no chão, eu vou lá, auxilio, pego. Olha, está aqui, caiu. Gentileza. É tão fácil de fazermos. É só ter a disposição, tá? Então, essa proposta, esse desafio, vamos brincar, desafio, eu faço. Quem quiser fazer, né? Quem se lembrar, pega esses 7 dias e vamos fazer isso. E depois, na outra semana, escreve aí, né? No comentário, deu certo, não deu, continue tentando, né? E aí a gente vai ver que o mundo fora mudou e, sobretudo, o mundo aqui dentro mudou. Combinado? Então vamos encerrar com a prece, né? Jesus, nosso amigo, professor, companheiro, irmão, te agradecemos, porque os teus ensinamentos pacificam o nosso coração, se eu buscar de fato entendê-los, e se eu buscar, tendo esse entendimento, colocá-los em prática. Senão, fica a letra morta. Vamos
ser gentis com as pessoas, nos colocarmos à disposição, orientarmos naquilo que já sabemos, que fomos colhendo, colocar à disposição do outro que ainda não sabe. É assim que nós mudamos o mundo. Devagarinho, mas vamos mudando. Então, que cada um de nós assuma esse compromisso com coisas, primeiro, as coisas mais simples, depois estudando, nos aprofundando, vamos conseguir fazer coisas maiores e o mundo estará se modificando cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço. Semana passada, infelizmente, o YouTube caiu, né? Quando acontecer de novo, pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube, dá uma puladinha pro Instagram, tá? Que aí a gente continua, tá? Então, um grande abraço. Estou vendo aqui no Instagram, seu Laércio, grande abraço. Dr. Eduardo Romsi, acho que é isso, né? Grande abraço, viu? Tudo de bom. Quem mais aí? Rosana Silva. Michel, tudo bom, Michel? Bi Bonello, acho que é isso, né? Ô filho, Gé, tudo bem? Luci Cruz. Vera, tudo bem, Vera? Guilherme. Áurea, tudo bem, Áurea? Nath Cataldi, é isso. Lindalva, tudo bem, Lindalva? Sandra, tudo bem, Sandra? Maria Aparecida Barbosa. Márcio Dias. Então, vamos encerrando aqui no YouTube. Grande abraço, pessoal. Até semana que vem. 7 dias de gentileza. E depois, continuar. Grande abraço, pessoal.